Olá a todos, meu nome é Matheus, eu sou da equipe do MedSimple e vamos hoje fazer mais uma revisão sobre semiologia. Hoje iremos falar sobre a avaliação dos sinais vitais. Então, para abrir esse plano de estudo é bem fácil, você vem aqui no ciclo básico, semiologia, vem aqui na avaliação dos sinais vitais e vamos lá. Esse plano ele é bem longo por se tratar de um assunto bem importante, ele tem 30 questões, mas eu selecionei 10 aqui, pegando um geral, mas obviamente eu indico que quem tem acesso à plataforma faça as 30 questões e quem não tem, né, pode se inscrever aí para que logo será aberta uma nova turma e é muito bom para revisar o conteúdo, está sempre reforçando o que você aprende em sala de aula e às vezes aprendendo até coisas novas. Então vamos lá para a primeira questão. Assinale a alternativa que contém corretamente todos os 4 sinais vitais clássicos. Alternativa A, nível de consciência, pressão arterial, pulso periférico e frequência respiratória. Não, nível de consciência e não é considerado um sinal vital. Temperatura corporal, frequência cardíaca, pressão arterial e dor. Aqui temos como errado a dor, não é considerado um sinal vital. Oximetria, frequência respiratória, nível de consciência e temperatura corporal. Oximetria e nível de consciência não são considerados sinais vitais. E pressão arterial, pulso, frequência respiratória e temperatura corporal. É essa a alternativa correta. Essa é a nossa alternativa, vamos ver. Isto mesmo. Classicamente, sinais vitais são pulso, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura corporal. A dor, nível de consciência, eles podem também ser incluídos, mas os clássicos são esses 4. Então, vamos fazer um flashcard sobre isso. A gente vem aqui, vamos, primeiramente, criar um deck do flashcard, chamado de avaliação dos sinais vitais. Deixar ele público. Vou fazer um cartão aqui primeiro nele, para deixar ele salvo. Vamos lá. Essa primeira alternativa, nós já vimos que é pressão arterial, pulso, frequência respiratória e temperatura corporal. Selecionar o deck, fazer a pergunta: quais são os 4 sinais vitais clássicos? Vou escrever atrás do cartão. Frequência respiratória. Opa, tá fácil. Pulso, temperatura corporal e pressão arterial. Salvar o primeiro flashcard. Vamos para a próxima questão, que é a número 2. Sinale a alternativa errada em relação a um sinal vital e seu respectivo valor considerado normal. Pulso de 60 a 100 batimentos por minuto. Esse valor está correto, é de 60 a 100 mesmo normal. Pressão arterial sistólica entre 90 e 120 é o adequado. Temperatura axilar entre 35,5 e 37 é o certo também. E a alternativa C que está errada, frequência respiratória de 18 a 24. Como nós sabemos, o correto é de 16 a 20. Abaixo de 16 é chamado bradipneia, acima de 20 chamado de taquipneia, e entre esse valor é eupneia, que é o valor normal. Então vamos fazer um flashcard sobre isso. Vamos colocar qual o intervalo de frequência respiratória considerado normal.
de 16 a 20 IRPM. Salvar. Agora vamos para a questão número 4. Como falei, eu selecionei as que eu considerei melhores para essa revisão, mas sugiro fazer todas. A medida da pressão arterial adequada exige conhecimento da técnica correta pelo examinador. Em relação a isso, assinale a alternativa correta. A pressão do paciente pode ser medida nas posições sentadas, deitada ou em pé. Me parece que essa está certa, mas vamos ver as próximas. O manguito deve ser colocado exatamente na linha superior da fossa cubital. Não, essa está errada. O manguito deve ser colocado 2 centímetros acima da fossa cubital. Inicialmente, o manguito deve ser insuflado até atingir aproximadamente a pressão sistólica normal máxima. Não, primeiro nós descobrimos qual que é a pressão sistólica do paciente pelo método da palpação do pulso, e depois nós insuflamos uns 20 a 30 milímetros a mais do que essa pressão sistólica. Após a avaliação da pressão sistólica pelo método palpatório, o manguito deve ser insuflado até essa pressão e em seguida desinsuflado lentamente, cerca de 2 a 3 milímetros por segundo. Não é até essa pressão. Como eu falei, é uns 20, 30 milímetros a mais, e daí depois sim começa a desinsuflar. Então a alternativa correta é essa. A pressão ela realmente pode ser medida nas posições sentada, deitada ou em pé, desde que a artéria braquial seja mantida no nível do coração, que é o quarto espaço intercostal. E aqui tem uma dica que em idosos, devido à hipotensão postural, é sempre recomendado realizar a medida da PA em 2 posições diferentes. Então, você pode escolher entre essas 2, sentado e deitado, deitado e de pé ou sentado e de pé. Mas vamos fazer um flashcard sobre aonde o manguito deve ser colocado, que como vai estar escrito aqui, ó, é 2 centímetros acima da fossa cubital. Então, vamos fazer um flashcard sobre isso. Na medida da o manguito deve ser colocado 2 cm acima da fossa cubital. Vamos ocultar o 2, para depois nós termos que saber quantos centímetros tem que ficar acima. Salvar. Agora vamos para a questão número 6. Sobre a avaliação dos sinais vitais, assinale a alternativa incorreta. A pressão arterial pode ser medida com a utilização de um esfigmomanômetro e um estetoscópio? Sim, esse é o jeito clássico, que é medir a pressão arterial. O método palpatório do esfigmomanômetro só permite a verificação da pressão sistólica. Também está correto. A campânula do estetoscópio é mais sensível a sons com menor frequência, enquanto que o diafragma é utilizado para a ausculta em geral. Correta? E apenas uma medição dos sinais vitais é suficiente para defini-los com certeza. Não, essa é incorreta, Doc. Nós sabemos que uma medição apenas não tem como ter certeza. Tanto que, por vezes, é indicado medir a pressão arterial dos 2 braços, por exemplo, já que uma única medição ela tem um menor valor de certeza. Mas vamos fazer um flashcard a respeito do método palpatório. Então, vamos colocar lá. Está escrito aqui, ó, o método palpatório só permite a verificação da pressão sistólica. Vamos escrever isso no nosso flashcard. E vamos ocultar sistólica. Vamos lá. Agora vamos para a questão número 8. Classicamente, qual a faixa de normalidade da temperatura axilar? Isso nós já vimos até visto em outra questão, mas é bem importante ressaltar. Às vezes você vai poder encontrar esse valor indo até 37,2, porém, classicamente, é de 35,5 a 37. Então, vamos colocar isso daqui no nosso flashcard, porque é muito bom estar sempre com esses valores na nossa cabeça. A, D, na parte de trás, 35 a 37 graus. Salvar. Agora vamos para a questão número 12.
partir de qual temperatura o paciente é classificado com febre alta? 37,5, 38, 38,5 ou 39 graus. Então, o paciente ele é considerado com febre alta a partir de 39 graus. Existem algumas literaturas que consideram febre alta a partir dos 38,6, mas em geral é a partir dos 39. Nós temos aqui nessa imagem o conceito de hipotermia, que seria abaixo de 35,5, a febre acima de 37,8, a febril de 35,5 a 36,9, ou normotermia, como nós tínhamos visto agora na questão anterior, febre moderada de 38 a 39, alta acima de 39, e também tem o estado subfebril de 37, 37,7 e a febre muito alta quando é acima de 40 graus. Aqui são alguns estados e algumas temperaturas que servem para a classificação do paciente que chega com a temperatura elevada ou às vezes muito baixa, no caso da hipotermia. Vamos para a questão número 13. Questão número 13 vai falar da frequência cardíaca. Em uma pessoa não atleta, em repouso, qual a faixa de normalidade da frequência cardíaca? 50 a 70 batimentos por minuto? 70 a 100? 60 a 100 ou 60 a 80? Aqui é interessante saber, porque se você não souber essa faixa de normalidade, e às vezes, ao escutar a frequência cardíaca do paciente, às vezes você pode achar que ele está taquicárdico ou bradicárdico, e na verdade ele está na faixa normal. Lembrando que é uma pessoa não atleta e em repouso. Então a resposta correta é de 60 a 100 batimentos por minuto. Aqui temos um resuminho, que fala tanto de frequência cardíaca quanto de frequência respiratória. Normocardia 60 a 100, bradicardia menor que 60 e taquicardia maior que 100. Vamos colocar isso daqui no flashcard. Vou botar isso atrás, entre 60 e 100. Opa, me esqueci de fazer um flashcard aqui nessa questão. Vamos pegar aqui sobre a febre alta mesmo, que é o que perguntava na questão. Acima dos... Vou deixar aqui para nós sabermos quantos graus tem que estar acima para ser considerado uma febre alta. Agora já fizemos essa questão 13. Vamos para 16. Qual a faixa de frequência respiratória considerada eupneica? Esse vocês que estão aí acompanhando a live já devem saber, porque já passamos sobre a faixa de frequência respiratória considerada normal. Como eu falei, normal é a eupneica. Então, vamos lá, de 16 a 20. E aqui ele ressalta que algumas literaturas podem considerar de 12 a 20, mas o clássico é de 16 a 20 mesmo. Aqui tem uma dica para contar como essa inspiração sem que o paciente perceba, porque senão ele pode alterar o ritmo. Então, você tem que ir conversando com ele enquanto você vai contando quantas inspirações ele faz, para você conseguir descobrir se ele está eupneico, bradipneico, taquipneico. Então, acho que podemos fazer um flashcard sobre a taquipneia e bradipneia. Vamos fazer um paciente é considerado taquipneico quando sua FR, vamos colocar, está acima de 20 RPM, e bradipneico quando sua FR está abaixo de 16 IRPM. Agora nós
Ocultamos o 16, ocultamos o 20. Para depois, quando formos fazer a revisão, ver se vamos nos lembrarmos desses valores. Vamos para a questão número 19 agora. Sobre pressão arterial e hipertensão. Classicamente, a partir de qual valor de pressão arterial um paciente é considerado hipertenso? 120 por 80, 130 por 80, 140 por 90 ou 150 por 90? O que vocês acham aí? É 140 por 90 a resposta. Aqui temos uma tabela que mostra a pressão considerada normal, quando a pessoa já é pré-hipertensa, se ela já está de 120 a 139, 80 a 89. A hipertensão estágio 1 já é acima de 140 e acima de 90. E a hipertensão estágio 2 é maior que 160, maior que 100. E se tiver maior que 180 ou maior que 110, né? No caso, quando eu falo sempre, o primeiro valor é a pressão sistólica, o segundo é diastólica. É considerado uma crise hipertensiva, que é uma emergência médica. Então, é bem legal essa tabelinha aqui para dar uma revisada e fixar os valores. Vamos fazer um flashcard também sobre a hipertensão. Basicamente, um paciente é classificado como hipertenso quando sua pressão está acima dos, vamos colocar aqui atrás do flashcard, 140 por 90. Salvar. E vamos para a nossa última questão, que é a questão número 25. Em relação à frequência respiratória, sinal de alternativa incorreta. Lactentes possuem frequência respiratória maior do que adultos? Essa está correta. Durante o sono costuma haver bradipneia fisiológica? Está correta também. Durante o sono, a nossa frequência respiratória ela baixa, mas é um processo fisiológico, ou seja, um processo normal. Eupneia significa frequência cardíaca normal com ou sem dificuldade respiratória. Opa! Eupneia é frequência respiratória normal, não cardíaca, né? Então já sabemos que essa é a questão, é a alternativa incorreta. E a febre pode causar taquipneia patológica. Vamos lá. Que frequência respiratória normal, sem dificuldade respiratória. Que dificuldade respiratória, o nome é dispneia. Respeito da febre, ela realmente pode causar taquipneia patológica e outras situações, como lesão pleuropulmonares. Aqui tem alguns exemplos de causas fisiológicas de taquipneia, esforço físico, emoções. Durante o sono costuma haver bradipneia fisiológica. Essa é verdadeira também. E aqui, que é sobre isso que eu vou querer fazer o flashcard, sobre os lactentes possuírem frequência respiratória maior do que adultos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Lactentes possuem FR maior do que adultos. Ou menor do que adultos. Daí, aqui como uma pergunta, maior ou menor do que adultos. Eu vou colocar maior, que é a resposta. E eu vou adicionar uma imagem, que é uma imagem bem interessante, que fala dos níveis, até quantos meses, qual que é a frequência respiratória considerada normal, de 2 a 11 meses, de 1 a 4 anos, que podemos dar mais uma olhada nela agora que eu farei a revisão dos flashcards. Salvar. As questões eram essas 10, é bem básico essas 10 questões aqui, porém muito importante, porque os sinais vitais, como o nome já diz, é o básico da medicina e o básico que você deve fazer sempre numa consulta. Então, eu indico para quem tem acesso aí à plataforma fazer o restante dessas questões, porque esse compilado aqui dessas 30 questões está muito bom. Para quem não tem a plataforma,
que assine, né? Porque realmente faz total diferença. Vamos fazer os flashcards agora aqui para dar uma revisada. Vamos lá. A normocardia, ou seja, a faixa de normalidade dos batimentos cardíacos, está entre 60 e 100 batimentos. Muito bem. Que você pode dizer se achou difícil, fácil, se você entendeu, e conforme você clica aqui, o algoritmo ele vai te dar com quanto tempo você precisa revisar esse conteúdo, né? E agora com o aplicativo do MedSimple ficou bem mais fácil, porque você tem acesso a esse conteúdo no teu celular. Então, a qualquer momento você pode puxar o celular, em 1 minuto, às vezes você revisa 10 flashcards com tranquilidade. Então, qualquer intervalinho você pode estar usando para aprender. Vamos lá, vou colocar no entendi. Classicamente, a faixa de normalidade da temperatura axilar é de 35,5 a 37 graus. Essa é a clássica. Como eu disse, às vezes colocam aqui 37,2, mas classicamente de 35,5 a 37. O método palpatório do esfigmomanômetro só permite a verificação da pressão sistólica. É a pressão sistólica que é avaliada pelo método palpatório. Para avaliar e verificar a pressão diastólica, você precisa ter o estetoscópio. Um paciente é considerado com febre alta quando sua temperatura está acima dos 39 graus. Muito bem. 39 graus. Vamos seguindo e vendo se nós conseguimos assimilar o conteúdo das questões que nós fizemos. Os lactentes possuem frequência respiratória maior ou menor do que adultos? Essa foi nossa última questão, então está bem fresco. Nós sabemos que possui frequência respiratória maior. Maior, e aqui tem a tabelinha, ó. Até 2 meses, a frequência respiratória é considerada normal até 60 incursões respiratórias por minuto. Então, se você encontra um adulto com 40, 50 incursões respiratórias por minuto, isso é considerado patológico, é considerado uma taquipneia. Porém, se for um bebê até 2 meses, ele pode ir até 60. Entre 2 e 11 meses, até 50, e de 1 a 4 anos, até 40 incursões respiratórias por minuto. Para você ver como que essa faixa de normalidade é muito maior em crianças, né, em bebês. Enquanto no adulto, como nós já fizemos, e até daqui a pouco iremos revisar no flashcard novamente, essa faixa está entre 16 e 20. Classicamente, um paciente é classificado como hipertenso quando sua pressão arterial está acima dos 140 por 90, Doc. Bem importante lembrar disso para saber classificar se o paciente está hipertenso ou não. Quais são os 4 sinais vitais clássicos? Que é aqueles que você precisa ver em toda a sua consulta, sempre está analisando. A frequência cardíaca, né, o pulso, a frequência respiratória, a temperatura corporal e a pressão arterial. Lembrando que essa temperatura corporal, no Brasil, tem-se o costume de avaliar ela pela temperatura axilar. Porém, você pode também avaliar com outros métodos, como a temperatura oral, temperatura retal, e cada um tem a sua faixa de normalidade. Então, é sempre bom estar por dentro desses valores. Um paciente é considerado taquipneico quando sua frequência respiratória está acima de 20 e bradipneico quando sua frequência respiratória está abaixo de 16. É bem lógico, né, Doc? Se nós sabemos que a faixa de normalidade está entre 16 e 20, nós vamos saber que ele está com movimentos respiratórios acelerados ou taquipneico quando estiver acima dos 20, e bradipneico ou movimentos respiratórios diminuídos quando estiver abaixo dos 16. Qual o intervalo de frequência respiratória é considerado normal? Aqui deu 2 sobre frequência respiratória seguida, acabamos de falar, 16 a 20. Na medida da pressão arterial, o manguito deve ser colocado quantos centímetros acima da fossa cubital? Isso é bem importante, estão nos guidelines de como
fazer uma aferição da pressão arterial correta. E o mangui deve ser colocado 2 centímetros acima da fossa cubital. É isso tudo aí, Doc. Terminamos de revisar nossos flashcards, fizemos nossas questões. Hoje foi uma revisão bem geral sobre os sinais vitais, mas como falei, é um conteúdo muito importante. E é isso tudo aí. Até a próxima.